Fala, Irmandade! Tudo bem? Fazendo nossa nova playlist de trigonometria relativa ao Aula Paraná, segundo ano do ensino médio, nós vamos começar falando sobre grau e radiano, galera. A definição, a conversão de unidades entre eles e aquele exemplo camarada que não pode faltar para você gabaritar e se dar bem na sua prova. Vamos à aula sem delongas, vamos lá, galera! Então, seguindo os slides do Aula Paraná, os objetivos dessa aula é converter unidades de medidas de ângulos, tá? Então, as unidades de medida de um ângulo, tá? A gente começa falando sobre o grau. O grau, galera, nada mais é que 1/360 da circunferência, né? Consideramos o grau como unidade de medida de ângulos mais usual em nosso cotidiano. Uma volta completa no círculo trigonométrico corresponde em graus a 360 graus. Então, quando ele fala aqui, ó, o grau nada mais é do que a gente pegar uma circunferência, tá? E fatiar essa circunferência, galera, em várias partes, né? Ou seja, ele fala aqui 360 partes, tá? Imagina que você pegar uma pizza de 360 pedaços, né? Não vai dar um pedaço bem minúsculo. Um pedacinho desse minúsculo representa um grau, tá? Então, um grau nada mais é do que um pedaço, 1/360 da circunferência, tá bom? Então, não vai perder essa, hein? Um grau é 1/360 de uma circunferência, ok? Radiano, galera. O radiano, tá? Ele é uma unidade para medir arcos em que uma volta completa no ciclo trigonométrico corresponde em radianos a 2π radianos. Então, é como se você tivesse aqui a circunferência, uma unidade em radiano, basta você medir, né? Se eu traçar aqui, eu tenho um raio, tá? Se eu pegar uma circunferência, eu tenho um raio, tá? R é o raio, tenho outro raio aqui, tá? Se eu, entre os dois raios que eu tracei aqui, eles tocam a circunferência em dois pontos, A e B. Eu tenho o arco aqui que eu vou chamar de L, tá? Que é essa curvinha, tá? Então, uma definição matemática para radianos é dividir o tamanho do L, que é o arco, tá? Pelo raio, tá bom? Então, se eu pensar na circunferência toda, galera, a circunferência toda tem 360 graus, vocês lembram disso? Toda circunferência tem 360 graus. O comprimento, se eu pegar num arco maior, né? Vocês lembram lá no oitavo, nono ano, vocês aprendem que o comprimento de uma circunferência é dado por 2π vezes o raio, né? Então aqui eu tenho essa relação, né? 360 graus é uma circunferência que eu posso calcular pela fórmula 2π vezes o raio. Então, se eu pegar a circunferência toda em radiano, ela tem 2π vezes o raio de comprimento, né? Pega a circunferência inteira. Se eu quiser saber o comprimento dessa circunferência toda aqui, ó, eu vou chamar de L, né? L é 2π vezes o raio. É a fórmula lá do oitavo, nono ano que vocês devem ter visto, né? Dividido pelo raio. Tá? Então, o comprimento de uma circunferência toda, né? O comprimento de uma circunferência toda é L dividido por R, tá? Se eu cortar R com R aqui, eu tenho que em radianos, uma circunferência completa tem 2π radiano, tá? Vou fazer aqui em cima, eu fiquei sem espaço, o professor não deixa muito espaço. Então, galera, eu tenho que 2π radiano, ele é 180 graus, tá bom? Se eu dividir por 2, eu vou ter 1π radiano, tá? Aliás, 180 é aqui, né? Tá bom? 2π radiano é 360 graus. Vamos chamar a borracha virtual aqui, tá bom? Só corrigindo, então, 2π radiano, galera, é 360 graus. A circunferência inteira que a gente viu aqui é 2π radiano. Metade divide por 2, 1π radiano. 360 dividido por 2, 180. Então eu vou usar essa relação. Π radiano vale 180 graus. Tá bom? Essa é a relação que eu vou usar. Partindo dessa relação, nós vamos fazer
as conversões, tá? Então converta 120 graus em radiano. Para fazer isso nós fazemos lá 180 graus, acabamos de ver, corresponde a π radiano, tá bom? Se eu tenho 120 graus, quantos radianos são? X, tá bom, Irmandade? Então vamos lá, é uma regra de 3, multiplica cruzado e acha o valor do X, ó. 180x é igual a 120π, ok? Então eu tenho, ó, 180x é igual, fiz outro cruzamento aqui, ó, 120π. Passo o 180 dividindo, 120π dividido por 180, tá bom? Eu posso dizer assim que 90% dos casos, os valores em radianos são frações, só que você deve simplificar essas frações, você tem que ter a fração irredutível, tá? Como eu tenho um zero em cima e um zero embaixo, já corto, né? Fica 12 por 18. Posso simplificar o 12 e o 18, tá na tábua de quê? Estou ouvindo vocês falarem? Ah, do 6, né? Então vamos lá, divide por 6. Então eu tenho que o x é 12 dividido por 6 fica 2, tem o π, né? 2π. E o 18 dividido por 6 fica 3. Então, 120 graus em radianos, Irmandade, vai ser 2π sobre 3 radianos, tá bom? Mais um exemplo para você ficar craque, vamos lá. 210 graus agora, ó. Então, mesma coisa, ó, regrinha de 3, 180 graus está para π radiano, né? A gente viu que π radiano é 180 graus. Se eu quero saber 210 graus, quantos radianos são, né? É uma relação, uso regra de 3. Multiplico aqui, ó, 180 vezes x é igual, faz o outro cruzamento, 210 vezes π. 210π, né? 210 vezes π, 210π. Para achar o x, passo 180 dividindo, 210π dividido por 180. Observa aqui, galera, que nós temos um zerinho em cima e um zero embaixo. 21 não dá divisão exata por 18, aquilo que eu falei, a maioria dos casos os radianos são frações, só que frações que você tem que simplificar. Simplifiquei o zerinho aqui, x é igual 21 sobre 18, eu consigo simplificar por 3. Né? Você que falou aí, eu estou ouvindo você falar. 21 dividido por 3 dá 7, tá? 7π. 18 dividido por 3 fica 6. Então vai dar 7π sobre 6 radiano, tá? É bom observar aqui, galera, que radiano não tem aquela bolinha de grau não, hein? Não vai colocar bolinha de grau no radiano. Você escreve a palavra rad para dizer que é 7π sobre 6 radiano, tá bom? Mais um exemplo agora. Agora, exemplo número 2, praticando 2, né? Converter, galera, radiano em graus. Você poderia usar a regra de 3? Poderia, né? Mas não precisa, tem um jeito mais fácil de fazer isso. Você substitui o π por 180 graus e faz a conta bem rapidinho, tá? Então, quando eu tenho 4π, eu tenho 4 vezes π e você substitui os 180 graus, tá? Então, vai ficar 4 vezes π, substitui os 180 graus e divide por 3, tá? Então, você pode fazer 4 vezes 180 dividido por 3. Eu gosto de simplificar, ó, para facilitar a multiplicação. Às vezes está sem calculadora aí, né, Irmandade? O professor é malvado, ô, professor malvado, não deixa usar a calculadora. Então, você faz a simplificação, ó. O 180 com 3 fica 60. 180 dividido por 3 fica 60. 4 vezes 60 vai dar 240 graus, tá? Só isso, Irmandade. Só você substituir o π por 180 graus, tá bom? Para terminar nossa aula, mais um exemplo convertendo radiano em grau, tá? 5π sobre 6 radiano. Olha lá, aonde está o π, ó, 5π, eu tenho 5 vezes π, né? O vezes não aparece. Aonde está o π, eu coloco 180 graus, então vai ficar assim, ó, 5 vezes π, que é 180 graus, dividido por 6, tá bom?
Aí é aquele negócio, galera, quer fazer a multiplicação? 5 vezes 180, o resultado que der divide por 6. Eu gosto de simplificar o 180 com o 6, né? 18 por 6 fica 3, tem o 0, então 30 graus. 5 vezes 30 graus, 150 graus, tá bom? Então, 5π sobre 6 em graus, né? 5π radianos sobre 6 é 150 graus. Terminamos aqui. Se você gostou dessa aula, dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, continue acompanhando nossas videoaulas do Aula Paraná, segundo ano do ensino médio. Aquele abraço, tchau, tchau!